Bem-vindo ao Asma Brasil. Aqui, a gente respira fundo para falar o que ninguém tem coragem. Política sem filtro. Verdades sem maquiagem. Prepare-se para enxergar o Brasil por trás da cortina, porque aqui o ar é pesado, mas a informação é leve e direta. Olá! Hoje o assunto é quente. Essa nova tarifa de 50% que os Estados Unidos anunciaram sobre produtos brasileiros, né? Começa a valer em 1º de agosto. Exato. E olha, um termo que já pegou foi tarifa Moraes, ligando tudo isso direto ao ministro Alexandre de Moraes. Pois é. Nossa missão aqui é tentar entender o que está por trás disso, as reações, o que pode acontecer, olhando para o material que a gente recebeu. E é uma medida de peso, viu? O material descreve como, talvez, a maior defesa que o Trump já fez a um aliado estrangeiro, no caso, o Jair Bolsonaro. E uma tarifa assim, nesse nível, aplicada de forma tão direta, é algo bem raro. E tem mais coisa, né? Não é só a tarifa. Não mesmo. Tem o pedido da deputada americana Maria Elvira Salazar para usar a Lei Magnitsky contra o ministro Moraes. É uma lei americana forte para sancionar estrangeiros por violação de direitos humanos, corrupção. Entendi. Tá acusando o Moraes de usar o STF como arma política, foi isso? Exatamente essa expressão usada. Ou seja, a pressão vem de vários lados. Certo. Então, vamos lá, desempacotar isso. Quais são as justificativas que esses documentos trazem para essa ação tão drástica dos Estados Unidos? Parece um combo de coisas. É um combo, sim. O que as fontes mostram são tipo 3 eixos principais interligados. Primeiro, o que eles chamam de perseguição política ao Bolsonaro e a opositores. Falam de violação de direitos humanos, liberdade de expressão, e o Moraes é o alvo central, né? Uhum. E o segundo ponto? O segundo é mais focado na questão digital. Censura, liberdade de expressão online, mencionam ações contra plataformas como o X, o Rumble, bloqueio de gente como Alan dos Santos, Figueiredo, Constantino. Ah, e falam da mudança no Marco Civil da Internet pelo STF também. Sim, mencionam isso como uma retaliação, um ataque à liberdade na rede, na visão desses críticos. Tá, e o terceiro eixo? Qual seria? A diplomacia geral. Isso. Os documentos apontam o que eles descrevem como um certo anti-americanismo ou erros diplomáticos do governo Lula. Como assim? Citam declarações, aproximação com China e Irã, a defesa lá da expansão dos BRICS, né? Rússia, Índia, China, África do Sul, e críticas aos Estados Unidos. Argumentam que já tinha tido alerta da equipe do Trump sobre isso, mas que foram, bem, ignorados. Mas espera aí. Teve uma carta do Trump mencionando um déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil, não teve? Só que o material que a gente viu diz o contrário. Diz que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. E já faz tempo. Essa é a grande contradição que os documentos levantam. É um ponto-chave. Isso sugere que talvez a desculpa comercial seja mais retórica, né? Um padrão do Trump. Ou que as razões políticas e direitos humanos são o motor principal mesmo. Ou, no mínimo, que a base econômica que ele usou é bem questionável, segundo esses dados. Exatamente. Fica essa dúvida no ar. E o Brasil? Como reagiu a tudo isso? A leitura dos documentos mostra lados bem diferentes, né? Totalmente. De um lado, descrevem a reação inicial do governo brasileiro como escárnio, tipo, não vai dar em nada. O Itamaraty até convocou o representante dos Estados Unidos, devolveu a carta do Trump. Devolveu a carta? Nossa! Sim, classificando como ofensiva com declarações falsas. Bem direto. E do outro lado, a oposição. Aí você tem figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Eles soltaram uma nota conjunta. Dizem que falaram com a equipe do Trump, que apresentaram a realidade brasileira na visão deles e que os alertas que eles fizeram aqui dentro foram ignorados. Então, se a oposição diz que avisou, o que eles propõem agora para resolver essa confusão toda? Os documentos falam disso? Falam, sim. Eles sugerem um tripé de ações urgentes para o Congresso. Primeiro, e parece ser a chave, anistia ampla, geral e irrestrita. A ideia é que, se aprovar isso antes de 1º de agosto, talvez suspenda as tarifas. Entendi. Uma corrida contra o tempo. E os outros 2 pontos do tripé? Uma nova lei para garantir melhor a liberdade de expressão online. E terceiro, criar mecanismos para responsabilizar agentes públicos por abusos. Aí entra até a possibilidade de impeachment. Mencionam especificamente o ministro Moraes. Então a aposta é essa.
A pressão econômica da tarifa Moraes pode forçar essas mudanças políticas aqui dentro. Aquela ideia do money talks, o dinheiro falando mais alto. Parece ser essa lógica que uma parte do material sugere, sim. A pressão no bolso, né? Uma fonte até cita a Associação de Exportadores, dizendo que 50% de tarifa simplesmente inviabiliza vender para os Estados Unidos. Então, o impacto econômico poderia fazer o que a diplomacia ou a política não fizeram. Ok, resumindo então para a gente amarrar. Temos as tarifas de 50% vindo aí, apelidadas de tarifa Moraes. As justificativas são um mix de política, direitos humanos, diplomacia, com a parte comercial sendo bem contestada. Isso. E no Brasil, reações opostas. Governo reage forte e considera ofensivo. Oposição diz, eu avisei, e propõe saídas via Congresso, principalmente a anistia como algo urgente. O cenário descrito nos documentos é de altíssima tensão, né? Segundo a oposição. O que fica dessa análise toda, então? O material desenha um quadro complexo, com implicações sérias, econômicas e políticas, deixa a gente pensando, né? Até onde a pressão econômica de fora pode realmente mudar o jogo político interno de um país. E como Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.